E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, Fim de semana passado eu tava me sentindo tão mal por todos esses motivos aí que vocês já conhecem. E hoje eu tive uma notícia tão gostosa que eu fiquei pensando assim, como que eu compartilho essa alegria que eu tive hoje com as outras pessoas sem que seja só uma fofoca que não tem nada a ver com a vida delas? Como que eu transformo o retorno do Emerson para minha agenda numa puxada para uma reflexão que pode agregar alguma coisa de interessante para quem estiver escutando. E eu acho que eu consegui, então eu vou tentar fazer aqui essa conversa com vocês. Eu vou dizer nesse vídeo que você não pode terceirizar a culpa de você não saber algo. Quer dizer, você não pode terceirizar a culpa de você não adquirir uma determinada habilidade. Assim, eu não quero ser hipócrita de pregar a meritocracia. Você não pode chegar para uma pessoa desalentada, uma pessoa que não consegue emprego por mais que ela procure, não consegue oportunidades por mais que ela busque. Você não pode chegar para uma pessoa desalentada e falar assim, olha, você não é fluente no inglês porque você não quer, porque você não se esforça. Eu acho que isso é o cúmulo da injustiça e da falta de noção. Mas vamos parar para pensar, assim, a gente que teve a oportunidade de estudar, que tem emprego legal, que está construindo uma carreira, que tem emprego, ou que está buscando um emprego, mas que está buscando qualificação, e a gente que tem internet, que a gente pode buscar todos os dias conhecimento de um idioma para conseguir falar nele. E por que não a gente que tem recursos assim para investir num curso de idiomas caso você queira, caso você decida fazer isso. Nesse contexto, eu acho muito importante que a gente tenha essa conversa, que você não pode terceirizar a culpa de não saber o idioma. E é engraçado, porque a vida ela vai te levando de um jeito que você perde controle. Então, assim, quando você pega o meu aluno típico, ele batalhou pra caramba para entrar na faculdade, entrou na faculdade, batalhou pra caramba para se formar, batalhou pra caramba por um estágio. Nesse estágio ele batalhou pra caramba por efetivação e depois de se efetivar ele cresceu no mercado e mudou várias vezes de emprego, foi construindo a carreira dele e escalando, e a vida dele foi tão atribulada, ele carregou tanta coisa, ele teve tanta dificuldade na vida, que ele foi deixando o inglês de lado, sempre teve que fazer escolhas, e aí a esposa engravidou, ou ela engravidou, e aí a família cresce, e as obrigações elas aumentam, e você tem cada vez menos tempo, e você tem que fazer escolhas, e o inglês ele vai ficando sempre de lado. Entendo perfeitamente isso. Agora, o que acontece é que, assim, a aquisição de qualquer habilidade que você queira, vamos pensar numa barriga tanquinho, você quer entrar em forma, ou vamos pensar numa arte marcial, manjado uma arte marcial, ou de um instrumento musical. Parece que eu sempre estou usando esses exemplos para traçar paralelo com idiomas, né? Ou aprender o próprio idioma, ou o idioma propriamente dito. Quando a gente chega falando sobre essas habilidades, elas não são habilidades como, por exemplo, simples e nem por isso menos importantes do que trocar um chuveiro. Porque trocar um chuveiro, se você não sabe, se você nunca aprendeu, você olha no YouTube e você descobre, e você segue o tutorial e consegue. Não é assim fazer uma quest no BDO que você procura um vídeo de alguém fazendo a quest e você vai lá e aprende. Uma arte marcial, um instrumento musical, um idioma, eles são habilidades que exigem sedimentação. O que é sedimentação? Assista Shrek, quando ele fala assim, ogros têm camadas, igual cebolas têm camadas. E você fica pensando, porra, que até piada disso, não entendi. E você precisa de muitas camadas. Primeiro você faz mal, depois você faz um pouco melhor, depois você faz errado, depois você faz mais ou menos certo, depois você faz bem, e depois você fala, caramba, olha como eu tô fazendo esse negócio aqui. Isso para tudo, né? Exige uma dedicação muito grande. E essa dedicação, ela extrapola o horário da aula. Vamos parar para pensar o que eu e as minhas analogias loucas, que parece que eu sou um retardado e que no fim das contas aí vocês têm certeza, né? Porque eu vou me perdendo nas analogias que eu faço, assim, eu não volto mais. E quando você decide se dedicar a um relacionamento,
Pois é, caímos aqui numa sociedade de cultura monogâmica, dificilmente as pessoas estão preparadas para alguma coisa diferente disso, então mesmo que você ache a monogamia um absurdo, é muito conveniente que você viva de acordo com ela, e aí você decide se dedicar a um relacionamento, e aí você quer fazer uma pessoa feliz como se isso fosse possível de alguma forma, e aí você se dedica a esse relacionamento. Esse relacionamento ele implica que você tenha tempo para usufruir com a pessoa, mas você também precisa de uma postura fora do relacionamento. Aliás, dentro do relacionamento, nos momentos em que você não está do lado da pessoa. E aí você fala, Fausto, você está drogado hoje. Talvez eu esteja, mas vem comigo que acho que você vai conseguir acompanhar. Vamos supor que você começa a namorar com uma pessoa espetacular e você pode encontrar essa pessoa na sexta-noite, na quarta-noite, no sábado, na parte da tarde e domingo o dia inteiro. É esse o tempo que você tem para passar com essa pessoa. Está muito acima da média das pessoas nesse contexto de pandemia, com a vida que está todo mundo levando aí. Então você vê a pessoa rapidinho ali, tem que ser rapidinho na quarta-feira, não dá para muita coisa. Na sexta-feira dá para fazer uma coisa mais compridinha, né? No sábado você passa a tarde inteira com a pessoa, que gostoso, e domingo você tem o dia todo. Você não dorme com a pessoa, mas você tem o dia inteiro com ela. E aí você fala, cara, então assim, 4 dias na semana eu tô meio que feliz. E aí como é que serão os outros dias? Os outros dias você vai ficar procurando outras pessoas, ou você vai tentar ocupar a sua atividade com outros cursos, outras coisas que não te tirem do acordo que você fez, do pacto que você fez com essa pessoa de convívio. A partir daquele momento, quando te perguntarem se você está solteiro, o que você vai dizer? Na verdade, não. Na verdade, eu conheci uma pessoa e eu estou muito feliz com ela envolvida. Né? Claro, cada um com a sua resposta. Mas vamos criar um mundo fantasioso aqui em que todo mundo diz isso. Ou seja, você precisa passar a viver de acordo com aquela mudança que você trouxe para a sua vida. Quando você começa uma arte marcial ou um instrumento musical, um idioma, você tem que viver de acordo com a mudança que você escolheu fazer na sua vida, e pouquíssimas pessoas percebem isso. Tem gente que começa a namorar e não se dá conta, e quando o namorado, a namorada não está do lado, a pessoa vive uma vida completamente de solteria, a consciência dela nem acusa, que dirá perceber que quando ela começa um curso de inglês, ela precisa mudar de postura nos momentos em que ela não está na aula. Olha que interessante isso. Porque eu trabalho com isso há muito tempo, e os meus alunos que chegaram à fluência mais rápido são aqueles que tiveram aquele comprometimento, aquela mudança de postura para o mundo em relação ao idioma quando eles não estão fazendo aula. E aí você pode ainda não ter entendido nada, mas eu vou insistir. Vamos para um outro caminho que é mais fácil. Exercício físico. Eu estou com quase 100 quilos e eu vou fazer caminhada e eu volto cansado, com as pernas doendo, me olho no espelho e eu estou gordo ainda. O que tem de errado nessa caminhada que eu estou fazendo? O que tem de errado nessa caminhada é que eu faço ela muito raramente. Eu caminho hoje e aí amanhã eu estou com dor na lombar. Aí eu falo, minha lombar está doendo porque eu andei demais ontem, então hoje eu não vou. E se eu consigo ir 4 dias seguidos, eu falo, nossa, eu fui 4 dias seguidos, nossa, que orgulho de mim. Eu estou até me sentindo mais disposto, hoje eu posso não ir, eu vou jogar HOTS. Eu vou jogar umas partidas de MOBA aqui, porque eu me comportei durante 4 dias, então hoje tudo bem se eu não for. E aí, assim, não tem uma semana em que eu não fale assim, eu vou levar uma vida mais saudável. Mas aí quando aparece a ideia de comer um lanche, uma pizza, né, de comer um doce, nunca que eu vou dizer que não. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, porque eu vou deixar de comer uma coisa gostosa hoje. Então, por que é que mesmo caminhando eu não entro em forma? E por que é que mesmo fazendo exercício de vez em quando eu não tenho uma barriga tanquinho? Porque, embora muito raramente eu faça exercícios, eu não tenho comprometimento com o estilo de vida no momento em que eu não estou fazendo exercício. Eu sou absurdamente sedentário. Não se trata nem de fazer academia, de fazer caminhadas, mas de conduta ao longo da vida que são contrárias à ideia de entrar em forma. Então, eu não vou entrar. E por que eu comecei a fazer aulas de piano e parei também? Porque eu falei, cara, eu acho legal estudar piano, mas eu gosto muito mais de jogar e de ler. E quando eu estou tocando piano, eu não consigo nem jogar nem ler. E aí, assim, falta o tempo para aquela expressão de walk the extra mile, de
de andar uma milha a mais, de fazer mais um pouquinho, de você ter 1 hora de treino de piano e você terminar essa 1 hora e falar, putz, mas não tá bom ainda, eu vou ficar mais 15 minutos, e aí você fica mais 2 horas, porque grindar é assim, eu vou grindar 3 horas por dia pra bater minha meta. Aí você grinda 3 e aí você fala assim, mas vai que dropa, eu vou grindar mais 15 minutos, e aí quando você vai ver, você tá grindando há 8 horas, tem gente que é assim, me mata de orgulho, gente, assim, eu não consigo, mas com isso que eu consigo. Tá vendo que as pessoas que elas acabam conseguindo desenvolver alguma habilidade ou fazer alguma coisa relevante são aquelas pessoas que conseguem andar a milha extra, andar o quilômetro extra, ficar os 15 minutos a mais, então tem que ter um negócio desse. E então, assim, será que as pessoas que ganham concursos de dança, elas encaram isso como um trabalho e elas começam a treinar a dança às 8 da manhã e param às 5 da tarde, depois não pensam mais em dança e não se condicionam fisicamente e não assistem outras coreografias? Ou será que as pessoas que são, né, destaque em escolas de dança, elas chegam ao sucesso porque elas respiram aquilo, porque elas vivem aquilo na vida delas, e porque o entretenimento delas gira em torno disso, e porque o trabalho delas, elas encaram isso com profissionalismo? Então tem uma sedimentação aí do seu caminho que desenvolve essa habilidade que você precisa alcançar. E o inglês é assim. O inglês, o ideal é que você comece a fazer um curso e que você entenda a aula como um momento de orientação do seu estudo. O que é um momento de orientação do seu estudo? Você vai para a aula para o professor te explicar aquilo que você não sabe, que é aquilo que você quer aprender naquele dia. Porque você que é aluno, você não tem que saber o que você quer aprender. Você não é obrigado a saber o que você tem que aprender no momento da jornada em que você está. Você não tem noção nenhuma disso. É igual eu querer fazer cerâmica, chegar numa escola de cerâmica e falar, então, hoje eu quero aprender a técnica tal, sendo que eu nunca fiz isso, não tem como. Então eu preciso de alguém que saiba mais do que eu e que diga, olha, esse é o momento em que você precisa aprender os primeiros passos, que são esses, e dados esses passos, você vai aprender outras coisas que vão moldar e te moldar na direção para onde você está indo. Ao longo da minha trajetória, eu conheci pessoas que tinham dinheiro, tinham relativamente tempo, mas não tinham o que faltava para elas colocarem inglês na vida delas. E hoje, assim, eu estava conversando com o Emerson, e o Emerson ele foi o meu aluno em 2011. 2011 ou 2012, alguma coisa assim. E quando o Emerson ele começou a fazer aula, ele me chamou assim lá na seguradora, onde eu tinha um monte de aluno, e ele falou, Fausto, eu tô lascado, porque quando me chamaram para trabalhar aqui, me fizeram uma promessa, falaram que eu ia ser local, e agora eu cheguei trabalhando local, mas me mandaram para uma reunião, gostaram de mim, e agora eu não sou mais local, agora eu sou global, e agora eu preciso falar inglês e eu tô lascado. Falei, tudo bem, estamos aqui para isso, vamos estudar, vamos trabalhar na sua necessidade, e que bom que você tem inglês no seu trabalho, porque você vai ter campo para explorar a teoria que eu vou passar para você, e a gente usa o teu ambiente de trabalho como combustível para queimar e para você aprender aquilo que você precisa aprender. Só que o Emerson ele começava a trabalhar e todo dia e não sabia que hora que ele parava. Às vezes ele começava às 9 da manhã e terminava às 6, às vezes às 7, às vezes às 9, às vezes às 11, às vezes... E assim, você olhava para ele estava sempre extremamente cansado, extremamente sob pressão, e era tanta gente demandando ele que ele não tinha como. Então assim, acontecia da gente chegar no horário da aula, ele falar, cara, reservei uma sala pra gente aqui. Aí ia eu lá, chegava na salinha, colocava o material ali, ficava... Ele falava, espera só 5 minutos. E se a aula dele era 7 horas, ele aparecia às 7h40. Ele falava, cara, desculpa, só consegui sair agora. E aí ele sentava na minha frente, e aí a gente começava alguma coisa. 5 minutos depois, batiam na porta e falava, cara, o bicho tá pegando aqui, a gente precisa de você. E aí ele falava, sinto muito, lamento muito. Então, assim, para quem vê de fora, minha vida era uma maravilha, porque o cara me pagava durante 60 minutos e me usava durante 5, né? Vocês vão pensar sacanagem aí de gente que faz isso o tempo todo por aí. Então, eu tinha vários alunos desses que assim, não conseguiam sair, e quando saíam, eles estavam tão cansados, tão exaustos, tão sob pressão, que eles chegavam e precisavam conversar sobre a vida deles, e precisavam desabafar, e precisavam falar o quanto a vida estava ruim, o quanto estava difícil. E aí, quando eu terminava essa parte do desabafo, o que acontecia? Acabava o tempo.
E aí eu precisava chamar essas pessoas, eu precisava falar pro Emerson, cara, você está colocando tempo e dinheiro numa coisa que não vai te dar retorno. E ele falou, eu sei que eu não estou te dando o que você precisa para que eu aprenda, só que não tem outro jeito, porque a minha vida está um caos, e eu também não posso parar. Né? Olha o caos que está a minha vida, eu precisando falar com um gringo aí o tempo inteiro. Imagina se eu chego para esses caras e falo que eu parei de estudar inglês, não tem cabimento. Eu tenho que estar matriculado e eu tenho que fazer o melhor. Então a gente tinha meio que um trato que era a aula ela raramente vai acontecer, mas o dia que ela acontecer ela precisa ser boa. Mas ainda assim eu falava, então, sabe quando é que você vai ver inglês de novo? Tirando os perrengues do trabalho, só quando a gente se vê novamente nessa postura de querer escutar alguma coisa e aprender e desenvolver para conseguir falar. Então eu sei que vai demorar muito para esse resultado sair. Entende? Até que chegou um momento em que ele desistiu. E quando ele desistiu, qual é a minha postura como profissional? Para mim era bom. Por quê? Porque eu precisava que naquela empresa, todo mundo que fizesse aula comigo aprendesse. Assim, era necessário que as pessoas que estavam em volta notassem o desenvolvimento da pessoa, porque era importante para eu me manter no mercado. E o Emerson não era dos alunos assim que fazia uma enorme propaganda, porque entrava em reunião, saía reunião, o inglês dele estava a mesma coisa, porque afinal de contas ele não estava fazendo aula e não estava aplicando aquilo na vida dele. Então hoje quando ele voltou, me deu uma alegria tão grande, porque assim, já fazem mais de 7 anos. Mas aí quando a vida dele acalmou, e quando ele falou, eu não tenho mais a vida caótica que eu tinha antes, eu tenho uma vida com mais tempo, embora nesse meio tempo ele tenha tido 2 filhos, e a filha mais nova dele, não, é bem mais velha que ela, né? Não, cara, tempo voa, né? Então a menina dele, que é a mais nova, já está em fase de alfabetização. Você vê como o tempo voa. Imagina se com um filho pequeno ele ia ter cabeça ainda para se dedicar a um curso. Mas aí agora ele veio com uma vida mais tranquila e ele veio dizendo, olha, eu não tenho aquela pressão mais que eu tinha. Então eu ainda tenho contato com estrangeiros, mas é um contato mais tranquilo, sem cobrança, sem pressão, sem demanda. E aí eu estou sentindo que assim, agora eu quero fazer uma coisa para mim. Eu quero uma atividade para a minha vida, para o meu cérebro, uma coisa que vai me agregar, alguma coisa na vida que vai ser útil, que vai me permitir levar meus filhos para Disney, por exemplo. Que vai ampliar a minha visão de mundo. Eu falei, caramba, que legal, porque agora você vai me dar aquilo que eu precisava lá atrás e que eu nunca tive, que era essa capacidade de condicionamento. É como se você entrasse numa academia para tentar correr uma São Silvestre, só que você trabalha de churrasqueiro e come o tempo inteiro e você sabe que sua rotina ali dentro da churrascaria ela não vai mudar. E que você sai do trabalho tão cansado que o que você quer é voltar logo para casa. E quando você volta para casa, sua família toda come e bebe muito. Por quê? Porque todo mundo trabalha com você lá naquela churrascaria. Então, um cara com uma vida dessa, um cara que está obeso numa churrascaria, querer correr a São Silvestre e treinar para isso no intervalo de 6 meses sem mudar de hábito, ele não consegue. O aprendizado de um idioma é a mesma coisa. É muito conteúdo para você absorver, é muita estrutura, são muitas palavras, e para você fixar essas palavras, você tem que estar em contato com isso o tempo inteiro, inclusive fora da aula. Então, quando você aprende alguma coisa na aula, fora da aula, você tem que ficar falando, nossa, eu aprendi hoje a dizer I'm going to the bank, mas eu nem vou para o banco. Então, para onde eu estou indo agora? Para o supermercado? Mas não. Supermercado, é um grocery shop. Então o que eu estou fazendo? I'm going to the grocery shop. Olha, que da hora, eu consigo falar isso se eu quiser. Eu preciso que o aluno ele tenha esse tempo para fazer a formulação e para refletir, para pensar, e ele precisa ter essa paz de espírito e ele precisa ter essa vontade. Se não tiver essas coisas, ele não consegue desenvolver da maneira que tem que desenvolver. E olha que engraçado, a conversa que eu tive com o Emerson, eu tive com outros alunos. Eu falei para pessoas em aulas experimentais, por exemplo, que ela deveria começar a aula só quando ela estivesse preparada para fazer a aula como se ela fosse um aparelho odontológico. É uma coisa que você não coloca hoje, tira o mês que vem para colocar depois de 2 meses. É uma coisa que, quando você começa, você tem que assumir aquela mudança durante o tempo que você levar para aprender esse idioma.
E que é uma coisa que você não pode começar a interromper, você não pode ficar começando e parando, senão o negócio não vai mesmo. Mesmo que você não consiga fazer muitas aulas por semana, pelo menos incorporar o pouco que você puder de forma religiosa e manter aquilo e criar hábito, que é a coisa mais difícil para a sedimentação de qualquer coisa na nossa vida. Criar hábito é uma coisa muito complicada, mas é uma das coisas principais. E aí a gente entra na segunda parte desse vídeo. Como a nossa vida é muito corrida, como a gente sempre tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, a gente vai deixando muita coisa para trás. E o mercado, ele sabe disso, né? A propaganda, as empresas, os investidores, os empreendedores, eles sabem disso. E existe uma indústria de terceirização da culpa que ela é simplesmente fenomenal. E quando a gente vai consumir conteúdo, entre aspas, gratuito, na televisão aberta, no YouTube, quando a gente vai ver isso, o que mais a gente tem? Pessoas que te vendem a terceirização da culpa de você não ter desenvolvido uma determinada habilidade. Então, por que eu sou gordo? Eu sou gordo porque eu não faço exercício. E não só não faço exercício, não só sou preguiçoso, quanto como demais. Eu adoro comer e eu como coisas hipercalóricas. Então, quando você soma a minha dieta com a minha falta de exercício, é claro que eu tenho que ter o peso que eu tenho e eu tenho que ter as comorbidades aí que eu tenho. Não seria desonesto? Não seria desonesto uma pessoa falar assim, sabe o que acontece? O mercado te engana, porque eles te vendem... Não sei nem por onde que eu começo, né? Eles te vendem comida errada e eles te vendem caminhada errado. Olha que absurdo, né? Realmente fica difícil de traçar um paralelo. Mas sabe por quê? Porque ninguém te conta o segredo. Eu vou te contar o segredo. Eu vou te contar como emagrecer vivendo a vida que você vive. Se eu assisto uma propaganda dessa, eu vou cagar pro anúncio, porque eu vou falar, esse cara tá viajando, porque não tem cabimento eu comer tudo que como, não me exercitar, e ainda assim tá com o peso que eu tô e tá fora de forma do jeito que eu tô, porque estão me enganando. Então quer dizer que eu não tenho um porte atlético, porque estão me enganando, e o cara vai me contar o segredo? Não lá, né? A não ser que seja um shake nutritivo que vai fazer parte de uma dieta restritiva, a não ser que seja isso, não tem segredo nenhum a ser contado. Agora, por que isso funciona tão bem no inglês, por exemplo? Porque você já reparou como que é a propaganda de inglês padrão? Você está cansado de começar e parar cursos? Você está cansado daqueles cursos que não funcionam? Você está cansado de se dedicar ao estudo e não conseguir? É porque não te falam a verdade sobre o aprendizado, mas eu vou te dar a oportunidade de aprender. E aí o que o mercado faz? Ele cria formas idênticas de se passar conhecimento, que é meio que o jeito que tem mesmo. Só que ele envelopa isso como se isso fosse uma coisa completamente revolucionária e como se você fosse um otário de estar perdendo a oportunidade de descobrir aquilo. Então parece que toda propaganda é assim, é o segredo, é o método, é a metodologia, é a forma que não te contaram, porque os professores de inglês não querem que você saiba, porque senão eles vão perder o emprego. Eu tenho um método aqui que em 8 horas, que em 2 semanas, em 4 semanas, em 6... O que é isso se não uma forma de você comprar abdominais de um personal trainer? Né? É como se o cara ficasse fazendo 300 abdominais por dia e você, gordo, que nem eu aqui, jogando BDO, falasse, cara, quanto você quer ir por essas abdominais que você fez? Não é assim que funciona a vida. O conhecimento ele também não é desse jeito na base do segredo. Por quê? Porque ele exige repetição, assimilação, ele exige comunicação feita com aquele código que foi escolhido, e esse código ele precisa ser decodificado, codificado, treinado, exercitado, até que ele seja assimilado e que ele passe a ser natural na sua vida. Então, quanto mais propagandas de segredo, quanto mais propagandas de método, quanto mais propagandas de metodologia você assistir, mais você vai acreditar que você só não aprendeu até hoje porque não te contaram qual que é a forma certa, porque estão te enganando. Quando na verdade, tudo que você precisava ter feito era desde o começo, ter começado e não parado, tendo criado um hábito, incorporando aquilo à sua nova realidade. Você tem que viver a vida de uma pessoa que usa o inglês para se comunicar. Assim como você vive a vida de uma pessoa comprometida, assim como você vive a vida de um atleta.
Não dá para você ser atleta 6 horas por dia e ser Fausto durante outras 18, comendo o que quer, a hora que quer e dormindo pouco. E sem se exercitar em nada. Do mesmo jeito que você não pode ser um atleta 6 horas por dia, e você não pode ser uma pessoa, pelo menos em teoria, pelo menos de acordo com a maior parte dos pactos feitos por casais na nossa sociedade monogâmica, do mesmo jeito que você não pode ser comprometido somente no tempo que você está com seu parceiro ou parceira, você não pode ser um estudante de inglês somente na hora da aula, quando o professor chega para te dar aula. Porque iniciar um curso de inglês, ou de qualquer idioma, substituir o inglês por qualquer idioma que você queira, iniciar um curso de idioma significa que a partir daquele dia você vai se comunicar com o mundo, com as pessoas, com os livros, com a internet, naquele idioma que você escolheu estudar. É por isso que quando eu comecei a estudar francês, eu falei, eu vou aprender francês só para fazer alguma coisa, só para estudar alguma coisa. E aí eu comecei a estudar e eu falei, porra, mas por que eu vou fazer isso? Se eu não vou me comunicar com ninguém, se eu não vou me comunicar com ninguém, de que vai valer eu desenvolver a habilidade de... Porque quando eu encontro francês, eu quero falar inglês com ele. Por quê? Porque eu sei que ele não quer falar. Enquanto francês, eu sei que ele não quer falar inglês, ele quer falar o idioma dele. Aí que dá vontade de falar assim, mas eu não falo teu idioma, aí speak English. Entende? Sendo eu pirracento do jeito que eu sou, e falando, mas se você quiser falar em português, também pode ser. Vamos falar em português, se você quiser. Sabendo que eu sou pirracento desse jeito, por que é que eu vou me dedicar tanto a aprender uma habilidade que eu não quero? Logo, você tem que me dizer, antes de começar um curso, é isso que você quer? Você se vê falando inglês? Você tem tesão por escutar, entender inglês? Você quer se comunicar com o mundo nesse idioma? Ou você faz isso só porque sua família te pressiona a fazer um curso, só porque a sua empresa te pressiona a fazer um curso, só porque você acha que todo profissional bem-sucedido no futuro começa fazendo isso? Porque você pode ser mais uma pessoa que estuda e nunca aprende. Então a motivação não é estar fazendo um curso de inglês, não é poder fazer Berlitz ou CELAP. A motivação tem que ser se comunicar com o mundo nesse idioma. E você vai se comunicar com o mundo nesse idioma não somente na hora da aula, tem que ser o tempo inteiro. Você tem que tropeçar quando você chuta a quina da mesa com o seu dedinho e falar, puta que pariu, como que eu chego em inglês porque isso aconteceu? Como que eu falo eu tropecei? Eu tropecei na quina, como que eu falo quina? E aí você me liga com raiva e fala, cara, como que eu falo que eu chutei a mesa de centro com o dedinho em inglês? Me ensina a falar isso que eu quero xingar agora. E aí eu vou te dar essa frase pronta e você vai ficar xingando o dia inteiro, até essa dor passar. Mas você precisa se comunicar com o mundo nesse idioma. Percebe? Então, quando eu percebo que o aluno ele não está nesse momento em que ele consegue incorporar isso à vida dele, eu dou um jeito de convencê-lo a parar com esse curso. E é muito engraçado, porque acontece do aluno me procurar anos depois. O Emerson ele fez aula comigo, quando que eu falei? Em 2011, 2013, alguma coisa nesse intervalo. Porra, foram 8 anos de espaço desde a última vez que ele fez aula. E agora ele voltou, e ele voltou uma pessoa diferente, e é uma pessoa que se tornou meu amigo desde então. E que a gente vai poder agora usufruir melhor dessa amizade. E dessa vez eu vou ter uma sensação gostosa de estar conseguindo entregar para ele aquilo que ele precisa. Essa é a alegria do dia que eu quero compartilhar com vocês, que eu espero que vocês peguem isso e tragam para a vida. Você está indo fazer sua faculdade de engenharia e você não sabe nem Física 1 e você não faz ideia do que está fazendo lá naquele lugar. Você pode falar assim, cara, mas eu já comecei, agora eu vou terminar. Você pode pensar desse jeito. Ou você pode pensar, a hora que eu tiver o diploma, o que eu vou fazer com esse negócio? Sendo que tem, de repente, alguma outra coisa que você faz e que você consegue andar the extra mile, você consegue ficar aqueles 15 minutos a mais, você consegue ficar aquela hora a mais, você fala, puta que pariu, eu tenho tesão de fazer essa porra. E aí você faz com vontade, e aí porque você faz com tanta vontade, chega uma hora que você olha para aquilo e você fala, caramba, eu faço bem pra caralho isso. Tomara que você encontre alguma coisa nesse sentido, porque é muito gostoso. E a hora que você encontrar, dedique-se a isso, porque vale muito a pena. Bom, hora de trabalhar, por hora é isso. Um grande abraço para vocês.